Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Uma excelente noite para vocês. Uma sexta-feira abençoada. Nós estamos ao vivo nessa noite de sexta-feira. A paz de Cristo. Vou deixar com vocês um texto da Palavra de Deus. Antes de ir à mensagem, eu peço que você curta esse vídeo e também se inscreva no canal. A palavra diz assim no livro de Jó, no capítulo 4, no versículo 3. Eis que ensinaste a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora, que se trata de ti, tu te enfadas. Tocando-te a ti, tu te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Meus irmãos, a palavra nos fala de um sofrimento insuportável vivido por um homem, né? E um único homem sofreu tudo aquilo que ele sofreu. Tudo aquilo que talvez nenhum de nós suportaríamos, né? De perder os seus filhos, de ter os seus bens destruídos, de ter a sua família desfeita, de ter a sua saúde afetada. Todas as áreas da vida de Jó foram atacadas. Da noite para o dia, Jó se viu sem nada e mesmo assim ele se manteve diante do Senhor. Mesmo assim ele se manteve um homem íntegro diante de Deus. E um homem que talvez em outrora, em outro tempo, né, ele, como diz o texto, né, ensinou a muitos, deu palavras de ânimo, fortalecendo as mãos fracas. Ele firmou com o seu testemunho, com as suas palavras, aqueles que tropeçavam, aqueles que desfaleciam. E aí no versículo 5 é interessante que a palavra nos diz, né, um amigo de Jó, ele faz, o temanita, ele vira para Jó e fala: mas agora que se trata de ti, tu te enfadas. E alguém tocando a ti, tu te perturbas. Então assim, chegou um momento em que Jó já não era mais aquele que assistiria, mas aquele que precisava ser assistido. Não seria mais ele aquele que edificaria alguém com as suas palavras, com as suas orações, mas aquele que precisava ser edificado. Aquele que precisava de uma palavra, aquele que precisava de que alguém orasse, de que alguém trouxesse para ele um conforto, um alento por conta da situação que ele vivia. Quantas vezes nós somos assim? Ao longo da nossa trajetória, dizemos: Senhor, eis-me aqui, falamos do Senhor, e às vezes mesmo com o coração tão apertado, tão cansados, né, de todas as nossas andanças dessa vida, nós não nos escondemos. Falamos da palavra de Deus, muitos têm dons, né, e cantam, tocam, né, e de alguma forma são usados na presença do Senhor, e isso fortalece. E isso alcança vidas, e isso restaura vidas. Mas chega um momento em que o instrumento arrebenta as cordas. O violão perde as suas cordas, fica empenado. E aquele vaso que em outro momento serviu para fazer diferença na vida de uma pessoa, está trincado. Já perdeu ali a sua estrutura, podemos dizer assim. Já não consegue talvez mais reter o que há dentro. E aí aquele que restaurava precisa ser restaurado. Quantos assim nessa noite, né? Vocês estão levantando o dedo daí, eu estou levantando aqui, porque todo mundo passa por isso. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passará por isso? Todos passam. E ele vira para Jó e diz: porventura não é o temor de Deus a tua confiança? Ele meio que relembra Jó.
de talvez algo que no passado o próprio Jó disse para ele. Vale aqui lembrar que não eram novos amigos, eram amigos antigos. E em algum momento Jó deve ter comentado que a minha confiança é o temor em Deus. Eu creio no meu Deus, eu tenho fé, certeza, convicção de que Ele vai fazer. Mas, irmãos, no momento de crise, nós perdemos essa convicção. Nós perdemos a nossa fé. Nós perdemos a nossa confiança. Perdemos tudo. E ele diz, e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos, ou seja, você procedeu de uma maneira correta, e isso não te dá aquela garantia de que Deus vai obrar por você, de que Deus vai fazer justiça por conta da integridade dos teus caminhos. Nesse momento, Jó questionava tudo. E nós também questionamos. Tudo. Questionamos. Absolutamente normal. É a condição humana sem luta. Com lutas, então. Nós conhecemos a história de Jó e sabemos como Deus ele muda todo o cativeiro de Jó e transforma toda aquela situação. Como a boa mão de Deus foi sobre ele. E foi necessário ele ter passado por aquilo e ficou como um grande exemplo de provação para nós. A fé dele não morreu no coração. Ele diz em determinado momento, ainda que ele me mate, que Deus me mate, contudo eu defenderei o meu caminho com ele. E Jó ele questionava muitas coisas, mas ele tinha também certezas. E a maior certeza que ele tinha, ele diz, porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Jó sabia, Jó tinha convicção, ele tinha certeza, ele tinha fé de que no momento certo o seu Redentor, aquele que poderia redimir a sua vida, a sua alma, a sua saúde, a sua família, todas as áreas da sua vida, que no momento correto esse Redentor se levantaria e concederia a ele a vitória, pelejaria por ele, lutaria a sua guerra, restituiria aquilo que lhe foi roubado, lhe foi tirado e que foi destruído. E ele diz, eu bem sei que o meu Redentor vive. Eu bem sei. Paulo diz lá no Novo Testamento, eu sei em quem eu tenho crido. A fé, irmãos, ela faz toda a diferença no momento de provação. A fé, ela nos alça a um outro patamar espiritual, emocional. De uma forma geral, a fé nos alavanca. Nós saímos da atmosfera humana, da atmosfera da derrota, das impossibilidades, da destruição, do presente, e nós passamos a viver o sobrenatural de Deus de uma forma bem plena e não superficial, como um jargão, mas realmente vivemos. E é sobrenatural porque a naturalidade das coisas é o fracasso, a derrota, a destruição, o inimigo destruindo todas as coisas, e aí nós transcendemos e pela fé conseguimos enxergar, ver o invisível, como diz a palavra sobre Abraão, que Abraão viu o invisível. Conseguimos. Jó viu o invisível. Na verdade, todos esses homens e mulheres da Bíblia viram o invisível, aquilo que era impossível ao olhar humano, aquilo que era impossível enxergar com os olhos naturais. Quem nunca esteve cansado? Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca murmurou com o Senhor? Quem nunca virou para Deus e falou, comigo, Senhor, eu defendi os teus caminhos, eu agi da forma correta? Hoje eu estava passando em frente à minha igreja, né? Depois de muito tempo eu passei em frente e eu olhei para o portão da igreja. A tinta do portão da igreja estava um pouco enferrujada assim, né? E eu pintava o portão da igreja, né? Desde criança, gostava de pintar. E eu falei assim, eu pensei, se eu tivesse ainda nessa igreja, na minha igreja, que eu cresci, e que nesse momento não é para eu estar, porque o Senhor já me falou isso, eu ia lixar, depois eu ia pintar de branco, pensando comigo, né? E aí o inimigo, de uma maneira muito suja, ele veio e falou assim, sabe, eu fui setado ali naquela hora,
Como se tudo que eu tivesse feito, e veio essa voz, né? Tivesse sido feito para os homens. E tudo aquilo que eu fiz, cada limpeza, cada faxina, cada, sabe, chegar cedo na igreja, sair tarde, e cada coisa que eu fiz, como se fosse para homens. E aí eu fui adiante, né, um pouquinho com o carro, depois eu passei de volta, e o Senhor falou de uma maneira tão maravilhosa no meu coração. Ele disse assim: não foi para homens, foi para mim que você fez. E aquilo me glorificou. Tudo que você fez desde criança ali foi para mim. E aquilo me alegrou demais, muito mesmo, sabe? Porque às vezes a gente pensa que o nosso trabalho no Senhor é em vão. Não é. A palavra diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque o vosso trabalho no Senhor terá uma recompensa. Não é vão. Para Deus não é vão. Você pode trabalhar, irmãos, CLT, você pode trabalhar, ser concursado, o que for. Trabalho para o homem, esse sim pode ser vão. O trabalho humano, esse pode ser vão. Mas para Deus, aquilo que você faz para o reino nunca é em vão. Nenhuma oração sua será desperdiçada. Nenhuma lágrima tua caiu dos teus olhos em vão. Nada é em vão. Deus, ele sabe. Deus, ele sabe. Existe uma poupança no céu. Então, Jó estava cansado. O pior momento da vida daquele homem, que certamente, muitas vezes, ajudou muitas pessoas. A palavra fala, né, que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos, mas ele estava cansado. Chegou o momento de ele estar cansado. E todos nós ficamos cansados. Todos nós. Né? Eu canso de ficar cansado. Mas no Senhor nós encontramos o nosso descanso. Todo dia. Diariamente. Nos desertos da vida, Ele é o nosso oásis. Ele renova a nossa alma. Ele fala: olha, está cansada, né? Que vontade que você está desistindo, né, minha serva? Eu te levanto, eu te ajudo, eu te sustento, eu te tomo pela mão, eu te tomo pela minha mão, a minha mão direita, e te digo: não temas, porque eu sou contigo. Tá cansado, varão? Tá pensando em voltar? Não, esse é o caminho. Andai nele, e dele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, para a destruição da alma. Não, nós não somos, mas daqueles que prosseguem para a conservação da vida de Deus, da vida de Cristo, porque Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a vida dele, melhor, a vida que há nele. Que Deus te abençoe nessa noite, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus.